Olá, chocolatras de plantão. Quem aí consegue resistir a um quadradinho de chocolate derretendo na boca? Impossível, né? Mas você já parou para pensar de onde vem essa maravilha e como ela é feita? Para começar, o chocolate vem do cacau, o fruto de uma árvore chamada cacaueiro, que cresce principalmente em regiões tropicais perto da linha do Equador. Dentro do fruto encontramos as sementes de cacau. O processo para transformar essas sementes em chocolate é pura arte. Primeiro, as sementes são fermentadas para desenvolverem aquele sabor característico. Depois são secas, torradas e moídas até virarem uma pasta grossa, chamada de massa ou licor de cacau, mesmo sem álcool. Essa pasta contém manteiga de cacau, sólidos de cacau. É essa massa que dá origem a tudo. Agora, vamos aos tipos de chocolate. O chocolate amargo, ou dark, é o mais puro. Ele leva massa de cacau, manteiga de cacau e um pouco de açúcar. Quanto maior a porcentagem de cacau, mais intenso e menos doce ele é. Já o chocolate ao leite tem os mesmos ingredientes, mas com adição de leite em pó, que o deixa mais cremoso e doce. E o chocolate branco, tecnicamente ele não é chocolate, porque não leva a massa de cacau, apenas a manteiga de cacau, açúcar e leite. Por isso ele é tão diferente no sabor e na cor. Mas e os efeitos no nosso corpo? O chocolate é bom ou ruim? A resposta é: depende. O chocolate amargo, que é rico em cacau, é cheio de antioxidantes chamados flavonoides. Eles ajudam a proteger nossas células e podem ser bons para o coração, melhorando a circulação e a pressão arterial. Além disso, o chocolate estimula a produção de serotonina, dopamina e endorfina no cérebro, os famosos hormônios da felicidade e do bem-estar. Sabe aquela sensação gostosa depois de comer um chocolate? É a química do cérebro agindo, o que melhora o humor. O chocolate aumenta a energia e concentração, por conter teobromina e pequenas quantidades de cafeína. Ajuda na disposição e nos mantém alertas, além de conter magnésio, ferro, cobre e zinco. Por outro lado, o consumo em excesso, principalmente dos tipos com muito açúcar e gordura, como o chocolate ao leite e o branco, pode levar ao ganho de peso e outros problemas. O segredo é o equilíbrio. E aquela história de que chocolate dá espinha? A ciência diz que não há uma ligação direta comprovada. Geralmente, o culpado é o excesso de açúcar e gordura na dieta como um todo, não o cacau em si, e não dê chocolate para seus animais. Se ingerido por cães e gatos, pode causar diversas alterações no organismo, desencadeando complicações de saúde de grau leve até quadros graves. Isso ocorre porque os animais têm capacidade reduzida para processar a substância teobromina. E o primeiro chocolate em barra só foi criado em 1847 na Inglaterra. Antes disso, o chocolate era consumido principalmente como uma bebida amarga. O chocolate já foi usado como moeda. Os astecas e os maias valorizavam tanto as sementes de cacau que as usavam para comprar coisas. É uma jornada incrível que transforma uma simples semente em uma das maiores paixões do mundo. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre essa delícia. Saudações!